Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Hoje nós teremos o estudo da lição de número 17 de nossa revista, que tem como tema Lídia, a vendedora de púrpura. É, Esse acontecimento está referenciado no livro de Atos, no capítulo 16, versos de 11 a 15 e o verso 40. É uma história bastante impactante, eu gosto muito dessa história, porque se nós voltarmos um tempo atrás, nós vamos ver que antes de Paulo partir para a sua segunda viagem missionária, a equipe é dividida, há uma discussão, né, um dissenso entre a equipe, e Barnabé e João Marcos vão para um local e Paulo e Silas eles se direcionam a princípio para a Ásia. No meio do caminho dessa viagem, né, o Espírito Santo os impede de prosseguir viagem até a Ásia e os impulsiona a ir até a Macedônia. Chegando na Macedônia, então, existem três ali relatos muito impactantes. Primeiro, que é a conversão de Lídia. Segundo, que é a libertação de uma jovem possessa que estava possuída por um demônio adivinhador. Os seus servos, seus senhores, né, ao verem que ela não podendo mais oferecer lucros a eles, os denunciam aos governantes da cidade, eles são presos, são levados à prisão, são açoitados, e quando eles estão no cárcere, à meia-noite, eles começam a orar, começam a louvar, e há um grande terremoto lá, e os cárceres das cadeias são quebradas. Nisto também, o carcereiro, ao ver todo aquele cenário, ele tenta tirar a própria vida, e são impedidos pelos próprios Paulo e Silas pedindo para que não fizesse nada. E nesse ato aí também há a conversão do carcereiro. Então veja que somente nessa chegada de Paulo e Silas até Filipe, eles já conseguem alcançar todas as camadas sociais daquela cidade. Então Lídia, que era uma comerciante, a jovem, que era da classe mais baixa, que era uma escrava, e também o carcereiro, que ele era um funcionário público de Roma. E esta base, não é, desses grupos aí que foram convertidos, que formam a comunidade de fé em Filipe, que é constituída a primeira igreja, não é? Depois da ressurreição de Cristo. Bom, vamos verificar aqui, extrair alguns pontos que são importantes a respeito de Lídia para nós. Então, Lídia era uma comerciante, ela era recém-convertida ao judaísmo, e com a chegada de Paulo, ela se converte ao cristianismo. Então ela já tinha, né, ela já era temente a Deus, ela já tinha o seu coração voltado para Deus, buscava ali, quando eles chegaram, estavam numa reunião de oração, Paulo chega àquele local e apresenta o evangelho a ela, ela é batizada e ela segue então ao cristianismo. Bom, com a história de Lídia, o que nós podemos extrair? Nós podemos extrair 4 pontos. O autor da revista, ele busca extrair, trazer até nós 4 pontos. Primeiro, quando buscamos a Deus, ele se manifesta em nós. Então o texto deixa claro que eles estavam ali numa reunião de oração. Eles não estavam numa sinagoga, por quê? Porque pelas orientações daquela época, pela estrutura daquela época, a abertura de uma sinagoga, ela precisava ter 10 homens. Então eles não tinham ali naquele momento a presença de 10 homens. Mas também não impedia que menores e mulheres se reunissem para estudar na palavra. Por isso que era um grupo de oração ali. Então era nesse local que ele chega. Então ela já estava clamando, ela já estava buscando ao Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Deus nos responde. Como respondeu a Lídia, que enviou Paulo para lhe apresentar a verdade, o verdadeiro evangelho, onde houve a verdadeira conversão de Lídia, não é? Ela conheceu realmente esse Senhor e houve a resposta do Senhor. Nossa conversão a Cristo abençoa o nosso entorno. Então veja que quando Paulo lhe apresenta o verdadeiro Cristo, ela abre o seu coração, ela se submete ao batismo. O batismo nada mais é do que o testemunho público, não é? O testemunho público da nossa fé. E esse testemunho público, ele provoca, ele tem o poder de provocar uma revolução
tanto interna como externa. Internamente é a forma que nós vamos ter para nos relacionarmos com Deus. Então, quando você conhece a palavra, quando você conhece o verdadeiro evangelho, a forma que você se relaciona com Deus, ela acaba se transformando, né? O Espírito habita no seu interior e você começa a entender a palavra do Senhor de uma outra forma. E há também uma revolução na forma como nós nos relacionamos com o exterior. Então, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, de estudo. Então, a forma como você se relaciona com as pessoas que compõem os vários grupos da sua vida também são impactadas. Tudo isso daí também é fruto, não é, das bênçãos de Cristo que vão abençoar a nossa vida e o nosso entorno. Uma terceira questão que o autor coloca é que Cristo nos encoraja a anunciar e proteger a vida, como acontece com Lídia, né? Então veja que ela assume, ela era uma mulher, né? Toda a sua casa é convertida ao Evangelho, e ela assume uma religião que não era tolerada nem pelos romanos, não é? Porque Filipe era uma colônia do Império Romano, então o Império Romano ele não aceitava o cristianismo e também não era aceita pelo judaísmo. Então ela assume, não é, esse papel aí de testemunhar uma religião que a própria sociedade condenava, tinha os seus contratempos. E ela demonstra a sua fidelidade, demonstra a sua fé, tanto que ela acolhe, né, os missionários, Paulo e Silas. Após a saída deles da prisão, ela os acolhe dentro da sua casa. Então ela demonstra a sua fidelidade, demonstra a sua fé, demonstra o seu amor em dar acolhida, em preservar, em ajudar as pessoas que estão no serviço missionário anunciando a palavra do Senhor. E o quarto ponto que o autor nos coloca é que o nosso lar pode ser um refúgio e um sinal do reino de Deus. Então a nossa casa, ela deve ser, aliás, um refúgio para as pessoas que nos rodeiam e que também estão a serviço do Senhor. O nosso coração também, não é? Nós precisamos dar acolhida às pessoas, nós precisamos dar refúgio, nós precisamos dar atenção, e tudo isso daí é fruto de uma verdadeira conversão. Quando nós realmente encontramos a Deus, quando nós realmente temos um encontro com o nosso Senhor. Então, o que dá para nós extrairmos, o que dá para nós concluirmos dessa questão sobre Lídia? Eu vejo que a conversão, ela realmente abençoa a pessoa e todo o seu entorno, não é? E que quando nós realmente temos, não é, uma fé real, uma fé digna, uma fé compromissada com a verdade, uma fé compromissada com a palavra, nós seremos impactados o quê? A dar essa acolhida às pessoas, a sermos um ponto de apoio às pessoas que estão juntas conosco. Não é? Então, na nossa comunidade, na nossa igreja, será que você realmente é considerada essa pessoa que dá acolhida, essa pessoa que realmente dá um amparo, que dá atenção a todas aquelas pessoas que ali congregam também? Não é? Então são fatos, não é? E ensinamentos que a conversão de Lídia nos ensina. Ela teve a apresentação do Evangelho, ela conheceu ao Senhor e isso a levou a agir dessa forma. Então são esses pontos que eu gostaria de deixar com os irmãos, que nós realmente pudéssemos, não é, meditar sobre essa palavra e que Deus pudesse nos levar a ensinar a sermos como Lídia, para que nós realmente pudéssemos ser testemunha e luz do Evangelho nas nossas vidas. Muito obrigado, irmãos, fiquem com Deus e creio que em breve nós estaremos todos juntos para meditarmos da melhor forma aí na palavra do Senhor e acrescentarmos o amor de Deus às nossas vidas.